primeiramente, bom dia. Agradeço muito a disposição de estar aqui conversando com a gente no Copcast, que é o podcast aqui do Sistema OCB Goiás. Primeiramente, queria falar um pouco sobre o tema da sua palestra, que vai ser daqui a pouco, que é Gestão e Liderança no Agronegócio. Esse tema casa bastante com o próprio tema da Tecnoshow Comigo 2025, que é a questão da sucessão, né? Como que o senhor enxerga a importância de fazer uma boa gestão, né, e de desenvolver lideranças para que haja a sucessão mesmo no agronegócio? Bom, prazer estar aqui com vocês. A sucessão hoje é fundamental porque ela acontece de uma maneira muito veloz, né? O jovem já precisa estar com uma visão do seu futuro dentro da sua cabeça, já tem que se preparar em estudos voltados no caso do agronegócio, voltados à tecnologia, à aplicação da ciência e também a relacionamento, porque o agro é cada vez mais uma área de muito relacionamento com toda a ciência que antecede o agricultor e toda a estrutura de indústria, comércio, serviços que vem depois dos agricultores. E a compreensão da importância da união, e neste caso, a importância da cooperação, que é a única fórmula de competirmos, né, cada vez mais com bastante sucesso, através da cooperação que as cooperativas no mundo e as cooperativas aqui no Brasil tão bem representam. Então, esta formação é uma formação que tem que chegar no jovem já no berço. Líder você faz a partir do berço, não é quando espera estar grande, não. Fazemos desde pequeno. Então, a educação e a importância de pais e mães que precisam compreender que eles são grandes e importantes educadores desses jovens, desses adolescentes, e que essa capacidade de preparar um jovem para o mundo não começa quando ele já está jovem, começa no berço, na primeira infância. É muito importante ali a formação de um ser humano para a resiliência, para o enfrentamento das incertezas, daquelas coisas que acontecem no mundo o tempo inteiro, que é uma sucessão de eventos em que nós não temos controle. Então, este tema da liderança é um tema exclusivamente humano, depende exclusivamente das pessoas. A tecnologia, se anda aqui na Tecnoshow, a tecnologia está aqui à disposição. Exemplo de produtores, com excelente performance, estão aqui, inclusive dentro de uma Comigo. Os exemplos das mais extraordinárias produtividades. Então, é questão de olhar isso e de querer imitar os campeões, imitar os melhores. Então, esse desafio é um desafio humano. Como a sua cabeça foi educada para pensar com relação ao mundo. Portanto, é liderança e, novamente, ela nasce no berço. Ela vem desde pequeno, de pequena. Então, papais e mamães, tios, titias, vovôs, vovós, professoras, professores, é de uma importância sagrada na formação de seres humanos com este fundamento da liderança. O senhor tem uma afinidade com o cooperativismo, né? Já fala sobre o tema, já esteve com a gente, inclusive, no Cops Party 2024. Como que o senhor enxerga que o cooperativismo sai na frente, e se sai na frente, né, quando a gente fala dessa questão da gestão mesmo e da liderança, né? Assim, se em relação a outros modelos de negócio, se existe uma vantagem, vamos dizer, no cooperativismo, quando a gente olha gestão e liderança. A liderança em cooperativas, ela é sagrada, é de uma importância gigantesca, porque o líder, o presidente de uma cooperativa, ele não existe para fazer o que o cooperado quer. Ele tem que fazer com o cooperado, reunir todos os cooperados para fazer aquilo que tem que ser feito. E fazer aquilo que tem que ser feito geralmente incomoda,
Você tem que mudar, você tem que ter conhecimentos novos a cada dia. Você não é mais a mesma pessoa que vai fazer hoje como fazia há 5 anos atrás. Então, esta constante mudança, ela é muito determinada pela consciência do líder. Então, a liderança em cooperativa é sagrada. E você pode observar, onde você vê uma cooperativa bem-sucedida, ela começou com poucas pessoas, e ali se formou um grupo de pessoas de muito valor, pessoas que sempre, nunca roubaram do futuro para ganhar no presente. Sempre uma visão de futuro, uma visão de longo prazo. As cooperativas de crédito, por exemplo, de uma seriedade gigantesca, as cooperativas todas elas. E quando uma cooperativa frustra, é muito ruim, porque cria naquela comunidade, naquela região, uma percepção de que não dá certo. E isso atrasa muito a vida das pessoas, porque a cooperação é, de fato, onde você consegue levar todos à prosperidade, não apenas alguns. Então, o sistema cooperativista, ele hoje tem fundamentos, tem regras, tem leis, tem compliance, tem auditorias. Ele está cercado de uma série de rigores para que as cooperativas se mantenham dentro de um parâmetro de administração e de gestão que não permitam que, por algum desvio, algum momento, alguma situação, ela se perca. E as lideranças com o conselho que é muito importante, o conselho das cooperativas, e coisas sensacionais, como são as reuniões de cooperados, onde nessas reuniões é o maior exercício de democracia que eu vejo na minha vida, onde ali se abre todos os números, todos os aspectos, as decisões do quanto que foi a sobra da cooperativa que tem que ser reinvestida, quanto será destinada para os cooperados, como será, e inclusive a remuneração do próprio presidente é ali aberta e decidida. Então, o fundamento cooperativista, ele é uma forma de organizar o bem, as forças corretas e do bem, porque cooperação para o mal também existe, tá bom? Infelizmente existe, e a cooperação para o mal se dá ao natural. A cooperação para o bem é onde o sistema cooperativista é um exemplo no mundo inteiro e aqui no Brasil, resultados extraordinários. As nossas cooperativas aqui do setor do agro significam mais de 55% de tudo que é produzido, em algumas atividades praticamente 70%, 80%, como em avicultura, suínos. Portanto, temos um exemplo cooperativista aqui no Brasil, muito positivo, de crescimento, e elas têm, em momentos inclusive críticos até da economia, as cooperativas brasileiras têm crescido a 2 dígitos, expandido o número de associados, e não é só as cooperativas ligadas ao agro. Todo o sistema cooperativista crescendo. Acho que nós vamos caminhar aí em 2 anos para 30 milhões de brasileiros envolvidos nisso. Vamos, acho que, para uma reunião de faturamento das cooperativas do Brasil também em 2 anos para mais de R$1 trilhão. Portanto, é um sistema que me deixa muito feliz como ser humano, que vejo nesse sistema a única fórmula da prosperidade com dignidade para todas as pessoas, não apenas para alguns. E vale registrar aqui, neste momento do mundo, um momento onde está havendo uma grande guerra, né, de raivas, ódios, e uma guerra inclusive comercial, que é uma guerra na proporção que ela está tendo, uma guerra de muito risco, mais do que nunca, eu diria que os fundamentos da filosofia cooperativista precisam ser ditos com muito mais força, exatamente nesta hora aqui, e que sirva de exemplo para os grandes líderes, né? Não cooperativistas, mas para os grandes líderes do mundo que possam se unir na causa do desenvolvimento
da humanidade, muito mais do que nos confrontos e nas guerras como a gente está assistindo. O senhor está com um livro, reparei que ele fala sobre agricultura, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o que como que o senhor aborda a questão da agricultura. Esse livro é um livro que me foi solicitado pela FEALC, que é a fundação ligada à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, dizendo, olha, não existe nenhum livro que trate de negócios, de marketing, da agricultura familiar. E vamos estudar isso, eu com mais meus aqui amigos que eu convidei, para escrevermos este livro, Marketing na Agricultura Familiar, o marketing ético, ou seja, a inteligência de marketing colocada a serviço de uma causa ética, para o bem, para as coisas positivas, que significa onde o amor e o alimento se unem para sempre. E onde o amor e o alimento se unem para sempre, de onde surgiu isto? Eu dou aula lá na Europa, na França, e o ano passado pedi para os alunos se levantarem nas redes sociais qual é a palavra que tinha o maior número de registros na rede da internet do mundo. E a palavra com mais registros é a palavra amor, love, em inglês. Aí pedi, vamos pesquisar a segunda palavra. E a segunda palavra é a palavra food, alimento. E quando falamos de famílias agrícolas, com tudo o que significa hoje, a água, o solo, o ar, a saúde, os agricultores nem podem mais ser chamados somente de produtores, são verdadeiros agentes da saúde do planeta. E quando a gente vê este trabalho do alimento, você o vê com uma intensidade muito grande de amor no que é feito. Amor nos animais, bem-estar animal, bem-estar de solo. Aqui no Brasil, que aprendemos a fazer o que era improvável, era considerado impossível estarmos aqui, neste cerrado, fazendo o que estamos fazendo. 40 anos atrás, o pessoal dizia terra de cerrado, nem dada nem herdada, quer dizer, ninguém queria e jamais imaginaríamos ter aqui um sistema cooperativista, fazer deste lugar aqui um plano de riqueza, de felicidade como ele é. Então, este aspecto onde o amor e o alimento se unem para sempre é o resultado deste sonho que vira realidade quando olhamos produção de alimento, produção de energia, meio ambiente, com seres humanos ali trabalhando com amor, e o amor é aperfeiçoamento. Quando eu amo, aperfeiçoo. Então, o aperfeiçoamento de tudo que nós fizemos aqui no agro brasileiro, ele casava muito bem com esta frase, onde o amor e o alimento se encontram para sempre, se reúnem para sempre, que significa famílias agrícolas trabalhando num sistema onde a gente vai ver aqui dentro do livro, obrigatoriamente, quando falamos de pequenos, falamos de famílias agrícolas, falamos de pequenas unidades produtoras, é através do cooperativismo que conseguem se reunir e prosperar. Então, o livro trata disso com muitos exemplos, muitos casos, muitas coisas importantes aqui para todo mundo que está neste ramo ler e não se assustar com nomes como marketing, que são coisas de produzir aquilo que muita gente ainda nem pensou que poderia, produz e tem que vender. Você precisa levar isso ao mercado, ou seja, precisa fazer propaganda, promoção, vendas, né? Porque não podemos esquecer que produtoras e produtores rurais são vendedores também. Não é só fornecedor que entrega para alguém, não. Tem que vender aquilo que faz. Então, esta é a ideia deste livro, totalmente voltado a famílias agrícolas e numa ótica aqui dos pequenos produtores, que é a brutal maioria dos produtores no Brasil, total de 7 milhões de propriedades. Você pega aí 6 milhões, é muito pequeno, e nem entra nos médios os 6 milhões. 1 milhão é médio e grande, a maioria é médio, inclusive. Então, nós temos uma sociedade de pequenos agricultores. Perfeito, João. Agradeço muito a disponibilidade.